edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Note, o que significa na Bíblia o verbo edificar? O que é isso? O que é edificar? É uma figura de linguagem. Tirada de que contexto? Tirada do contexto da construção civil. Então, quando eu falo sobre edificar, eu tenho que ter em mente uma figura ligada à construção de um prédio. Sem dúvida, ela está sendo construída sobre uma base. Essa base é o ensino dos apóstolos. Se ela não tiver essa base, o que vai acontecer? Ela vai desabar. Toda igreja que não tem a base dos apóstolos tem uma base de isopor. E ela desaba. Mas não é que ela desaba, que ela fecha. Ela desaba no que diz respeito à defesa da verdade. É por isso que nós vamos a algumas igrejas e vemos que o que tem lá não é igreja coisa nenhuma. É um bando de doidos, berrando e gritando um monte de sandices, dizendo que é uma igreja. Aquilo lá já desabou há muito tempo. Por quê? Porque construiu sobre a base do isopor. Sobre a base dos apóstolos e profetas, ela se edifica com força. Eu vou apontar aqui outros usos da palavra. A palavra edificar envolve, além de obter força, desenvolver habilidades para fazer as coisas. Isso também significa ser edificado, desenvolver habilidades para fazer as coisas. Como a igreja era edificada? Ela desenvolvia habilidades para fazer as coisas. Que coisas? Caridade? Eles se ajudavam mutuamente. Não era o papel principal deles, né? Mas qual era a função principal da igreja? Pregar o evangelho, o que mais? Defender a verdade. Foi o que o Carlos falou, foi isso? Defender a verdade. Eles adquiriam habilidade para defender a verdade e propagar a fé. Esse adquirir habilidade significava edificar. A gente vai na igreja às vezes e a gente ouve o sermão e fala assim: nossa, eu saí tão edificado. O que significa isso? O que significa isso? Nossa, pastor, o seu sermão me edificou hoje. O que significa isso? Qual o sentido dessa palavra que você fala para mim de vez em quando? Significa que você ficou emocionado, né? Se é isso, para de falar. Para de falar, porque eu sinceramente, assim, eu não estou muito interessado nas suas emoções. Eu quero você alegre, é claro, mas eu não prego para deixar você emocionado. Realmente, isso, se acontecer, é legal, porque nós somos seres humanos. Às vezes eu prego, eu fico emocionado quando eu prego. Às vezes acontece de eu pregar e eu ficar muito emocionado. Já até chorei algumas vezes no púlpito. Uma vez até já quebrei o púlpito sem querer, dei um soco, porque eu fiquei emocionado, e bati e quebrou. É normal isso aí, mas isso é secundário. Ficar emocionado é secundário, sabe por quê? Porque todas as emoções, inclusive as minhas aqui na frente, elas passam. Elas passam. Eu choro aqui no púlpito, depois eu sento lá, 10 minutos depois o pastor Thomas conta alguma coisa e começa a dar risada. Então, ele estraga tudo toda hora. Então, quer dizer, você não dura nada. Não dura nada, não produz nada, é algo absolutamente inócuo, é algo absolutamente estéril, não tem relevância nenhuma isso aí. Então, edificação não pode ser isso, eu ficar emocionado, nossa, aquele sermão me tocou, eu fiquei tão emocionado, eu fui edificado. Você não foi edificado. O sermão que edifica é o sermão que faz você amadurecer, que dá elementos para você realizar suas tarefas como crente. Isso sim é um sermão que edifica. É um sermão que te fortalece. Esse é um sermão que edifica. Essa é uma aula que edifica. Uma aula que fortalece você e que dá elementos para você realizar as suas tarefas. Existe um terceiro uso da palavra edificar no Novo Testamento. E esse terceiro uso é o sentido de restauração. Uma igreja quebrada, uma igreja ferida, uma igreja machucada, uma igreja sofrida, ela começa a passar por uma fase de restauração, de recuperação. Ela está sendo
edificada. A igreja de Jerusalém tinha passado por uma fase ruim, triste, dolorosa, desanimadora, mas agora ela estava sendo edificada, ela estava sendo restaurada. Então, quais seriam os 3 sentidos dessa palavra edificar? Os 3 sentidos seriam a obtenção de força, vai ficando forte, nos aspectos que os irmãos mencionaram aqui: conhecimento, unidade. Segundo lugar, ela adquire capacidade para realizar suas tarefas, defender a verdade, testemunhar de Jesus. Ela está adquirindo isso, está sendo edificada. E restauração, ela está saindo de uma fase de tristezas, de perdas, de desânimo, de angústia, de desistência. Ela sai disso e ela está se restaurando, está sendo edificada. A igreja de Jerusalém estava passando por tudo isso em Jerusalém, Judéia, Samaria e Galiléia.